Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, ajuste o fone. Epa! Peraí. Só que não, hein? Hoje começamos mais uma edição do Paternidade.doc de um jeito um pouquinho diferente. Eu sou a Fabiana Reis e fui convidada pelo Kiefer a assumir o microfone desse espaço para fazer uma breve e singela homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, dia 8 de março. Essa data ela contextualiza a história de lutas e conquistas das mulheres no âmbito social, político e econômico e fomenta promover a igualdade e melhores condições de vida e trabalho, além de garantir o exercício de nossos direitos civis enquanto cidadãs. E como boa mulher que sou, é óbvio que vou mudar o roteiro de abertura desse programa e fazer do meu jeitinho, que é para dar o meu colorido aqui, certo? Além de jornalista, sou mãe leoa da princesinha Laís e do príncipe Eduardo, e esposa do criador desse projeto, o talentoso Fernando Kiefer. De antemão, eu quero agradecer a ele esse presente pela oportunidade de ocupar espaço em um programa que eu acompanho de perto desde a produção à execução, e que tanto admiro, pois eu realmente acredito na relevância desse trabalho que ele faz com muito amor e dedicação. Trabalho esse que visa inspirar, conscientizar e debater de forma saudável, é claro, as mais diversas questões que permeiam no relacionamento pais e filhos. Eu farei o meu melhor para honrar esse convite e espero conseguir conquistar o coração de cada um de vocês, queridos ouvintes do Paternidade, e poder também agradar a todos com a minha presença aqui hoje, certo? Então, como diria minha filhinha, bora lá! E para compor esse momento de forma mais especial ainda, eu chamo para um bate-papo uma mulher que em sua jornada materna assumiu na vida de seu filho o papel de pai também. Ela é o que hoje a sociedade reconhece como mãe solo ou PAM. Esses termos muito empregados atualmente se referem a um novo modelo de família, que é quando um filho é criado apenas pela mãe, seja por ela ter optado a assumir uma criança sozinha, ou seja por ela ser mãe solteira, separada, viúva ou abandonada pelo pai da criança. E a convidada de hoje, que veio falar desse tema, tem 35 anos e é residente do município de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela atua como analista de inteligência comercial e é celebrante de casamentos na Dual Cerimonial. Além de mãe, exerce também o papel de pai do pequeno Davi de 5 anos e vem enfrentando com muita força e determinação os grandes desafios e nuances dessa condição, sem perder o sorriso, o equilíbrio e a fé de que dias melhores sempre virão. Seja muito bem-vinda, Roseli Oliveira! Olá, Fabi! Que honra estar aqui participando desse projeto que eu também acompanho desde o princípio e nunca imaginei que seria eu uma convidada para falar de um assunto tão importante, tão maravilhoso como este. Obrigada pela honra de participar, viu? Imagina, pra gente é que é um presente tê-la aqui conosco, partilhando sua experiência. Mas antes da gente engatar no papo pra valer, eu quero só reforçar uma novidade muito legal para essa temporada, que inclusive o Kiefer já falou a respeito nos programas anteriores. Agora você, querido ouvinte, pode ser um membro da comunidade Paternidade.doc. É isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e ao mesmo tempo descolar umas regalias e prêmios maravilhosos. No decorrer do programa explico melhor. Mas para você não perder tempo, se quiser já sapear enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia-se/podcast Paternidade, apoia.se/podcast Paternidade, e o link já está aqui na descrição do episódio. Roseli, falando brevemente sobre direitos e igualdade, hoje é relativamente comum uma mulher assumir o posto, um cargo, onde apenas a figura masculina prevalecia. Você acredita que o papel da mulher na sociedade atual, através dessas conquistas, tem conseguido influenciar positivamente a quebra de paradigmas ou ainda rola muito preconceito disfarçado? Eu não só acredito, como acabo vivendo isso muito na pele. Na verdade, por profissão, eu já escolhi algumas que eram tipicamente masculinas o tempo inteiro. Então, eu vejo que a gente tem ganhado, sim, um espaço, ainda não de forma igualitária, em termos de salário, e parece que a gente tem que provar o tempo todo que a gente também é capaz, de uma forma que os homens não precisam fazer, né?
Mas trabalhar numa área comercial de embalagem diretamente com chão de fábrica, eu ainda sinto que numa mesa ali de reunião com 18 pessoas, eu geralmente sou a única mulher, eu tenho que ter um que a mais, eu conquistar de uma forma mais firme que talvez eles não precisem. Então eu tenho que provar que eu sei o que eu estou falando. Ou como na Dual Cerimônias, né? Também mestre de cerimônia, geralmente, tipicamente, voz de locutor, são homens, né? Que conduzem cerimônias de casamento e tudo mais. E aí eu tenho um acolhimento maior. Eu acho que noivas muito empoderadas acabam me escolhendo por ser mulher. Então a visão da sociedade em si tem mudado, mas é uma batalha que a gente não pode deixar esfriar, tem que continuar conquistando o nosso espaço com certeza. Ainda tem muito para vencer, porém estamos conseguindo aos poucos, talvez com maior tranquilidade do que nossas mães, nossas avós. É verdade, eu também observo bastante isso. Inclusive, hoje, se eu fosse escolher alguém para celebrar o meu casamento, sem sombra de dúvidas, eu escolheria uma voz feminina também. E é como você comentou, é uma profissão que até pouco tempo atrás os homens é que dominavam, né? Essa área, né? Muito. E aí, de repente, a gente vê mulheres como você, de fibra, né? De força. Aí baiano, porreta. Né? É isso aí, verdade. Ô, Rô, oi. Para a gente entrar de cabeça agora na maternidade, eu queria que você nos relatasse como que ela aconteceu na sua vida. Você sonhava em ser mãe? Como que foi, né, quando o Davi nasceu? Eu acho que é bem bacana pontuar, porque faz muito parte da minha história, o meu desejo de ser mãe de muito antes, né? Eu sempre me vi mãe, e eu até acreditava que eu teria uma menina. No meu íntimo, eu sempre me via mãe de menina. E eu me vi com 25 anos de idade, assim, apaixonada por uma pessoa que é o pai do meu filho, viúvo com 2 meninos, que na época tinham 7 e 5 anos. Então eu já sabia que para viver aquele amor, a maternidade teria que chegar de forma repentina, sem eu ter a oportunidade de uma gestação, né? Porque a partir do momento que ele é viúvo, tem 2 meninos, e eu vou entrar nessa família já pronta, eu tive que amadurecer a ideia da maternidade rápida, porque eu não queria ser a madrasta no pé da letra do que a gente fala quando ouve essa palavra. A boadrasta, talvez eu possa falar. Eu queria mesmo ter um papel bem materno, assim, por conta deles já terem perdido uma mãe. Então, eu queria muito suprir um pouco desse vazio que eles tinham, né? E aí, quando eu me casei, eu adiei por um tempo na minha mente, no meu coração, o desejo de gerar uma criança. Eu estava numa fase profissional importante e os meninos eram pequenos, né? 7, 5 anos ainda precisavam bastante da presença de quem estava chegando naquele papel que eles já até estavam esquecendo como era ter uma mãe. Então, não foi um desafio, não estava nos planos eu me tornar mãe repentinamente, assim, de 2 crianças. E gestar foi adiado nos meus planos por 4 anos, assim. E aí, depois de 4 anos de casado, aí veio a vontade, aí o relógio biológico já começou a acelerar um pouquinho, já estava com 29 anos, tinha perdido meu pai recentemente, então eu senti uma necessidade de vida nova, de uma nova novidade, e aí era a hora de tentar um bebê. E como eu vindo do mundo corporativo, comercial, quem trabalha sabe, a pressão é muito grande, cobrança, a rotina não existe, né? É tudo muito dinâmico. Eu queria uma gravidez bem tranquila, porque eu sempre soube que eu teria o meu filho num parto em casa, um parto humanizado domiciliar. Nossa. E para eu ter essa gestação tranquila, para esse parto acontecer, eu me programei para estar fora do mundo dos negócios. Então, eu projetei, né, quando eu queria engravidar, fui desligada da empresa para eu viver realmente essa gestação e essa maternidade aí ao pé da letra, né? Ou seja, foi um momento que você realmente se preparou para ele, então, para viver esse momento, né? Me preparei, né? Para ter esse parto humanizado da forma que eu buscava. Me preparei 8 anos, eu nem tinha namorado, mas eu já tinha a ideia de onde eu queria que meu filho nascesse, que fosse na minha casa. E ele, meu ex-marido, embarcou comigo, assim, muito nessa ideia. E fomos juntos buscar, veio a gestação, veio o nosso positivo. E aí eu nunca me imaginei gestando alguém que depois eu seria mãe solo. Ele foi bem planejado, né? Então, geralmente uma mãe solo é uma gravidez indesejada, ou não está dentro de um relacionamento, de um casamento. Pelo menos é o que a gente vê, geralmente. É óbvio que não é regra, até porque eu sou exceção se for uma regra, né?
Mas eu projetei essa gestação para estar no seio de uma família como mando figurino, assim. Rô, e você comentou comigo em off que você se sente mãe solo, como você acabou de mencionar novamente, desde o nascimento do Davi. Embora ele tivesse sido planejado dentro de um casamento, não apenas por você, mas pelo seu ex-companheiro também, que inclusive já era pai de 2 outras crianças, né? Perfeito. Você consegue, assim, imaginar o que atribuiu ele ser ausente já desde o início do nascimento do Davi, enquanto ele já era pai de 2 outras crianças? Eu me fiz essa pergunta, Fabi, por muitos meses, porque ele embarcou comigo na busca desse parto, né? E até o dia do parto ele foi muito presente. Ele estava na água, o meu filho nasceu numa piscina da água, ele estava junto. Daquele dia que ele nasceu pra frente, aí eu não esperava e eu conheci uma outra versão. Que eu imaginava que justamente por ele ter uma experiência paterna e por eu me doar muito aos filhos dele, que seria uma doação recíproca agora com o nosso filho. E isso nunca ocorreu. Então, quando o Davi nasceu, tem toda a questão do puerpério, um pós-parto que não é fácil. O seu foi muito atípico, porque você foi mãe de uma prematura extrema, né? Mas falando ali do parto normal aconteceu, mas tem o amamentar, né? O se adaptar, cólica do neném. Davi não dormia, mamava em livre demanda, assim, a noite inteira. Eu tinha muito leite, cheguei a ter febre por ter mastite, o seio empedrar. E nisso eu não tive apoio, assim, se eu falar pra você, tipo, por uma noite eu tô mentindo, não tive. Eu fiquei, assim, sozinha nesse barco, que foi meu primeiro choque. Não estava nos planos. A gente não tinha conversado claramente, olha, você vai me ajudar durante a noite, vai dar banho, vai trocar fralda. Mas estava subentendido. Mas era o que você esperava, né? Exatamente, a gente sonhou juntos, né? E aí, quando eu me vi sozinha ali, com uma criança recém-nascida, sem dormir, com cólica, sem conseguir amamentar, isso, eu me questionei demais o que será que tinha acontecido. Eu não sei te responder até hoje, assim. E no momento onde a gente está muito fragilizada, né? Após uma gestação, por mais que tenha sido um filho planejado, né? Por mais que seja uma criança que já seja muito amada, quando nasce uma criança, nasce uma nova realidade para a gente também. Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma nova condição de família, né? E aí é o que, como você falou, fica subentendido que a gente espera, obviamente, né, o nosso parceiro ser ativo, né? Porque afinal de contas é o pai também, né? Não é menos importante do que uma mãe, só ocupa de repente posições diferentes ali primeiro, até mesmo no primeiro momento da vida da criança. Fabi. Né? E aí para mim foi um choque tão grande, porque eu cheguei a ficar 72 horas sem dormir, né? Eu cheguei a alguns episódios assim antes do primeiro mês de vida do Davi, de ter febre por conta do seio muito cheio. O Davi não conseguia mamar no seio quente, o leite quente, então ele também não conseguia sugar para esvaziar um pouco, para me dar um alívio. E assim, tá com febre, passar a noite com febre, chegar a vomitar por conta do meu corpo respondendo, né, aquilo, e eu mesma ter que pegar um pano, neném no colo, limpar justamente assim, o meu próprio vômito, literalmente, assim, sem uma ajuda real. Então, assim, eu falo, se fosse alguém na minha casa que eu não conheço, estou abrigando a vizinha da frente, sabendo que ela tá recém-parida, passando por isso, eu não tinha coragem de deixá-la uma noite queimando em febre sem lá perguntar, vizinha, você tá bem? E eu vivi isso dentro da minha casa com o pai do meu filho. Então, assim, que é um choque, né? Muito profundo. Ali teve um grande abalo no meu sentimento por ele, né? Sem sombra de dúvidas. E, Rô, o Davi, ele era ainda muito pequeno quando você se separou, né? Você falou que ele tinha mais ou menos um ano e meio, por aí, né? Eu saí de casa, assim, ele tinha 1 ano e 9 meses. Ele era bem bebê ainda. Como que é a relação do Davi com o pai desde o rompimento até hoje? Assim, você pode falar brevemente para ele como que é a relação deles? Claro. Então, nesse período de 1 ano e 9 meses ainda na mesma casa, o nosso mundo já era separado, né? Então, como eu não tinha apoio, não tinha ajuda, eu tinha que fazer tudo muito sozinha, amamentada, banho, isso, aquilo. A gente vivia mais num quarto, eu e ele, do que numa interação de família, né? Então, quando esse 1 ano e 9 meses chegou, que eu vi, assim, se for pra gente continuar sozinho, eu prefiro pelo menos ter uma rede de apoio, e com a minha mãe, que estava morando sozinha, idosa também,
e a gente ter um apoio, eu com ela e ela comigo, do que continuar sozinha dentro dessa casa, porque eu me sentia cada vez mais solitária nesse barco da maternidade, né? Então, doenças, febrinha, vacinas, era tudo eu que tinha que dar conta da demanda. Então, ele praticamente sustentava financeiramente aquela casa, mas também chegou num ponto que nem isso ele estava conseguindo mais. Então, eu voltei a trabalhar, e aí eu tinha que sustentar ele, todo mundo, mais o bebê. Eu falei, peraí, gente, deixa eu sair para respirar, não vamos pensar em divórcio, mas assim, pensa que a gente é uma família, se você estiver pronto, a gente volta a morar numa mesma casa. E aí eu saí de casa com o Davi e uma mala, praticamente, assim. E aí ele me bloqueou nas redes sociais, WhatsApp, isso por 90 dias. Então, quando eu saí... ainda teve uma reação negativa ainda. Ele nunca pediu não vá. Nunca. Ele nunca falou assim, não vai, eu vou mudar, eu vou tentar. Ele também estava passando por diversos problemas pessoais. Eu até tento ponderar dessa forma, tanto que depois de 90 dias ele me desbloqueou, mas nunca fez muita questão da criança, né, do Davi. E ali por 18 meses eu fui mãe mesmo, até financeiramente, assim. Então eu trabalhava dia, noite, madrugada, para não faltar o convênio, o leite, a fralda. Assumiu o Davi, então, desde a separação, em todos os contextos, depois que você saiu de casa? Todos, e por 18 meses eu não tive apoio, assim, nenhum. Por mais que ele também estava passando por dificuldade, então eu nem quis entrar na justiça, nem nada. Eu dei esse tempo para ele também, mas o afastamento foi muito visível, assim, muito claro. É interessante que a gente, assim, pondera a questão do outro, né? Você dá esse tempo, mas você mesmo não teve tempo para se adaptar a nenhuma nova realidade. Não, né? Eu tive que simplesmente me adaptar. A gente não tem esse tempo, né, para pensar, parar, se adaptar, mas ainda assim a gente consegue se colocar no calcanhar do outro e dar esse tempo para o outro, né? Isso, e aí nesses 18 meses, para mim, assim, quando caiu a realidade que eu não estava mais num casamento e que a partir dali o futuro do meu filho realmente estava sob minha responsabilidade, foi muito difícil para mim essa ficha cair, porque nunca foi o plano. Né? Então foi difícil, mas eu não tive escolha, eu tive só que remar. E o Davizinho, quando você se separou, embora ele fosse muito pequenininho, você percebeu, assim, ele apresentou alguma rebeldia no comportamento, para se adaptar numa casa onde que não tinha mais o contato diário com o pai? Ele precisou de alguma espécie de acompanhamento profissional ou foi tranquilo? A única coisa que ocorreu, mas que calhou também de ser com o Terrible Two, né? Que quando eles fazem 2 aninhos, eles passam por fala que é a adolescência do bebê, né? Então, eu tava muito perto ali, mas eu acredito que teve uma influência, foi que ali ele parou de querer se alimentar mesmo, de arrozinho, feijão, batatinha. Então, eu vi, calhou do divórcio, da separação, e ele também entrar nessa de só querer o leite, não querer comida. Eu acredito que teve, sim, um reflexo nisso, que até hoje reverbera, né? Até hoje ele não come como ele comia quando a gente estava... O acompanhamento era com o pediatra, ele considerava normal, porque o peso dele estava normal, o crescimento normal. Eu falava, mas ele não come, ele parou de comer, e os exames davam tudo dentro de uma normalidade. Mas eu sei que, com certeza, foi um impacto da mudança. Com certeza, né? É até comum, na verdade, né? Que eles não sabem expressar o sentimento, então a gente vai pela dedução da mudança de comportamento, né? Embora possa ser relacionada à idade, mas você sabendo que você vivia dentro da sua casa, você consegue... né, dar nome aos bois, né? Perfeito, é isso. Rô, a gente sabe que ser mãe solo por si só hoje já é um grande desafio, né? E agora falando em pandemia, né, que tá fazendo vítima, inclusive, até hoje, né? Passado aí quase um ano, a gente ainda tá, né, vivendo esse momento de uma forma muito crítica. Como que isso impactou na rotina de vocês, assim? Você teve uma dificuldade, assim? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse momento de pandemia? A pandemia chegou no momento que eu quis voltar para o mercado mesmo, então eu estou nesse cargo na empresa que eu estou. Eu entrei 15 dias depois, começou a questão da quarentena, né? Então, eu tive mesmo, assim, que me adaptar para o novo trabalho. Agora, eu não estava mais dentro de casa, porque até então eu estava trabalhando na Dual, estudando psicologia, estava com ele aqui muito perto. E aí, eu estava no novo trabalho, um novo desafio.
E ele na escola, recém-adaptado, 1 mês de escola, teve que parar também para aula online. Aí a minha rede de apoio, que é a minha mãe e a minha irmã, que mora perto, foram fundamentais, porque tinha que participar dessa aula online e eu tinha que me dedicar para o meu trabalho novo, eu não conseguia. Então a minha mãe assumiu comigo esse papel de vó-mãe também. E foi quem me ajudou, e em outras questões não teve jeito, né? Você vê seu filho 1 ano dentro de uma sala, por mais que você queira poupar o uso de um celular, um joguinho, só para meia hora por dia, quando a gente fala de uma pandemia de 1 ano, não tem como, não né? teve como, todo mundo entediado. Por vezes eu em casa precisando trabalhar, precisando de silêncio, toma o celular para ficar quieto. E aí que vem aquelas cobranças de que você não tá sendo uma mãe bacana, porque seu filho passa horas em frente aos eletrônicos. Essa que é a realidade. Foi assim a pandemia para nós. Eu acho que é um sentimento coletivo, né, da maioria dos pais, assim, que enfrentaram, né, a pandemia com os filhos dentro de casa, sem muito recurso, sem muita alternativa de ter o que fazer, né? É isso. Mas você falou, assim, questão escolar agora, né? Então, assim, como é que foi para se adaptar a essa nova modalidade de ensino? Porque a gente sabe que não é todos os pais que às vezes têm acesso a uma internet de qualidade, tem problema de rede que cai, né? Às vezes também computador, que nem você trabalha, às vezes alguns pais trabalham em casa e também tem que tirar o tempo do aparelho para o filho também poder logar na aula. Você falou que a sua mãe te auxiliou. Então, assim, nessa questão, por mais que seja uma modalidade difícil de se adaptar por ser nova, você não teve tanto problema em relação a isso? Não, assim, ainda bem que estávamos preparadas, né? Então, a gente tinha essa estrutura para isso naquele momento, então a gente conseguiu se adaptar. Todavia, como a gente não esperava, foi tudo muito repentino. Então, minha mãe já é uma senhora, ela é idosa, na verdade. Então, tinha dia que não conectava e eu não estava perto, não conseguia entrar na aula. E aí ele me ligava, mãe, a avó não está conseguindo. E aí, olha que interessante. Eu ensinei o Davi todos os comandos para ele entrar se eu não estivesse em casa. E aí foi ele que já assumiu essa responsabilidade, porque você ensina uma vez só, né? Criança, do jeito... Foi ele assumiu, só quando ele não conseguia mesmo, aquele dia ele perdia a aula, não tinha jeito. Mas era difícil acontecer também então, né? Porque se ele já estava se adaptando, né? Difícil, a gente explicava os caminhos, não conectou por conta disso. Então, na próxima vez que acontecia, ele já lembrava, ele já apertava o botãozinho e tava tudo certo, assim. Mas você falou que ano passado ele começou com as aulas online, mas antes, em 2019, ele já estava na escola ou ele ingressou pela primeira vez na escola em 2020? Não, quando a gente saiu quando teve o divórcio, quando ele estava com 2 aninhos, assim, a gente ficou aquele ano, tava muito difícil financeiramente para mim, sozinha, arcar com tudo, mas no outro ano, ele ali com quase 3 aninhos, foi a experiência dele com a escola, assim, e essa foi muito complicada, porque ele chorava, então eu pedi no meu trabalho por 1 semana para entrar mais tarde. Então, eu tinha que pedir graças a Deus, a minha gerente era uma recém-mãe também. Então, quando eu entrei no trabalho, ela estava voltando da licença maternidade. Então, ela me entendia muito na hora, assim, olha, é adaptação, eu vou entrar mais tarde. Ela me apoiou, mas eu tive que sair, ter uma conversa aí, chegar mais tarde no trabalho, porque eu não tinha quem fizesse, né? Sim. E aí, eu tive esse apoio para fazer essa adaptação. Não foi fácil, mas a gente foi vencendo, porque o nosso coração vê chorando, a vontade é falar, vai ficar em casa. Mas a gente fala, né, que a adaptação para as crianças é sofrido, mas para nós pais acaba sendo sofrido em dobro, né? Porque a gente sofre por ter que deixar eles lá, sofre porque eles estão sofrendo. Eu lembro que a Laís, quando ela ingressou pela primeira vez na escola, também foi mais ou menos esse caminho aí que eu segui, igual o seu. Foi difícil. E geralmente, assim, pelo menos o modelo que eu conhecia, né, quando tem um casal envolvido, vai ter alguém que sofre, mas vai ter alguém que é mais firme e fala, não, você tem que ficar assim. Então, eu tinha que assumir esse papel, porque eu não tinha quem fizesse por mim. Você tem que ficar, porque é pro seu bem, né? E aí, eu deixava ele e ia chorando trabalhar. No meu caso, como o Fernando, como você já conhece, ele é um coração de manteiga. Aí eu inverto eu tinha que sofrer e ainda tinha que consolar ele.
Foi duro. Ele é Mas faz muito parte. corujão, ele é muito corujão, não tem jeito. Ele é extremamente, é demais. É dedicação à prematurinha 24 horas por dia. E ainda é um padrasto assim, ó, de graças a Deus tirar o chapéu, viu? Nossa, graças a Deus. Pô, deixa eu entrar numa outra questão também, que ainda hoje é um problema para muitas mães solteiras. Sim. Né? Solteira, separada, que é a pensão alimentícia. O pai do Davi, ele contribui financeiramente com o sustento do filho? Aí, depois desses 18 meses, totalmente ausente, foi muito difícil, assim. Aí eu fui desligada da empresa. Falei, agora eu te segurei aí 1 ano e meio, né? Eu não te pedi nada, não vou entrar em justiça nem nada, mas tá na hora da gente assinar a papelada do nosso divórcio, porque não dá mais, a gente não precisa mais ter esse vínculo de casados e preciso da sua ajuda. Agora eu tô sem um recurso fixo, o que eu vou fazer? A gente tem um filho, e aí? Aí, nesse momento que ele não teve como fugir, a gente teve que assinar os papéis e já apresentamos para o juiz uma proposta de uma pensão. Não é simbólica, é pouco, mas já ajuda, pelo menos com o básico ali, né? Essa questão a gente até traz ela aqui para ser discutida, porque como eu mencionei, né, é um problema que a gente vê que as mães vivem até hoje, né? É sempre aquela questão assim, até quando tem os términos de relacionamento de forma amigável, sim, até mesmo quando o pai às vezes é presente na vida da criança, sempre tem aquela questão assim de, olha, né, esse mês apertou, esse mês, né, o dinheiro não entrou, tive uma dívida, e aí às vezes chega com uma contribuição simbólica, né, e acha que nós mães conseguimos nos virar nos 30 para poder suprir todas as necessidades do filho, né? Então, por isso que a gente até questiona isso aqui, porque a gente vê que é comum muitas mães não brigarem na justiça, sim, por essa questão, sim, né? Para evitar desentendimento, né? Evitar traumas, porque afinal de contas você acaba sendo obrigada a conviver de forma cordial, sim, né? Com o pai do seu filho, para diminuir aí os problemas, né? De relacionamento. Mas a gente vê que é um problema que é muito recorrente ainda hoje, né? E aí, então, você não teve tanto problema quando você chegou e pediu para que fosse acordado, então, um valor, né, de pensão. Aí, o que a gente combinou? Vamos falar para o juiz esse valor pequeno aqui, mas que, né, já atende o básico, e por fora eu vou te ajudar com isso e aquilo. Isso ocorreu só no primeiro mês por fora. Depois ficou só que a gente acordou com o juiz, mas que também, pelo menos, tá ali fielmente, não atrasa, né? Nunca tive problema de cobrar nem nada. É pouco, mas vambora. Ele voltou atrás já no primeiro mês, então tudo bem. Eu fiz minha parte, confiei, mas tá bom. Chegou uma hora que eu falei assim, né, pra minha família, nossa, quando eu voltar a trabalhar, eu nem vou querer essa parte, eu não faço questão, porque ele me prometeu outras coisas, não tá cumprindo. A minha família, não é por você. É pelo Davi. Ainda que você nem use, só guarde numa poupança para quando ele estiver na faculdade, é direito dele. Você não fez sozinha, né? Você não foi uma coisa que você decidiu só, foi planejado. Ainda que não fosse, ele é o progenitor e o Davi tem esse direito, é a questão de direito do Davi. Porque se torna constrangedor para a gente ter que cobrar algo que deveria vir assim gratuitamente e até mais do que o combinado, muitas vezes quando é possível. Sim, né? E é horrível discutir sobre dinheiro, mas é como a sua família mesmo mencionou, né? Acaba sendo um mal necessário, né? Porque você não pode deixar de assistir um direito do seu filho, até mesmo porque, né? Se ele reconhece o filho como dele, então ele tem que, não só ele, eu digo assim, todos os pais, no caso, de forma geral, tem que cumprir com o seu dever, né? E acho que nós, mulheres, né, mulheres que vivem essa situação, é importante ouvir esses relatos justamente às vezes para se encorajar, sim, e fazer valer o direito do filho, né? Não achar que é uma cobrança excessiva, sabe? Que é constrangedor, mas faz parte, né? Tem que ser mais constrangedor para outra parte do que para quem está cobrando, na verdade. E aí, né? Assim, a gente tem, a nossa justiça, ela é tão falha, mas nesse ponto da pensão alimentícia, a gente até fala, né? Você pode roubar um município inteiro, ser um ladrão, isso, aquilo, mas você é preso por pensão, é mesmo.
30 dias de um atraso de pensão já bloqueia a carteira de habilitação. Mas me corrija se eu estiver enganada, não sei se você vai saber me dizer. Eu ouvi falar que você é preso quando você não paga a pensão, mas que isso acontece só uma vez. Se numa segunda vez, assim, você sofrer uma denúncia pela falta de pagamento da pensão e você já tiver sido preso por esse motivo, parece que você não é preso novamente. Eu ouvi dizer isso uma vez. Não sei se... Sabe que eu não tenho certeza, mas às vezes a gente vê alguma celebridade que voltou para a cadeia por falta de pagamento de pensão e não acontece recorrente, pelo menos o que a gente vê na mídia. Fulano volta a ser preso porque não acertou ainda a dívida, né? Então eu já vi na mídia isso acontecer. Como comigo, então, eu não tenho nem certeza dessa informação, mas sabe por que eu trouxe essa questão, você falando sobre isso? Porque eu tenho uma leve impressão de que há uns anos atrás, uma conhecida minha comentou isso, né? Que o irmão dela estava atrasando a pensão, e aí ele chegou e falou assim, quer saber, eu vou me permitir ser preso, porque pelo menos eu vou só uma vez por esse motivo. E aí ficou na minha cabeça, eu falei, será? E assim, eu não sei se eu fiquei mais chocada com esse papel da justiça de prender apenas uma vez por esse motivo, ou da pessoa querer se permitir ser presa para não ter que sofrer mais prisão por esse motivo. Depois ele pode ficar tranquilo se ele tiver com dívida aí sobre pensão alimentícia. Olha, é bom a gente dar uma pesquisada, mas assim, tem até uma questão que se o pai não pagar, a justiça pode cobrar dos avós, né? Que não tem nada a ver com... E isso é real, assim, se o pai não estiver ausente, a justiça pode entender que os avós têm que, por ser pais dele, tem que honrar com esse custo que nem é deles. Que então, é complicado, né? Porque cada caso é um caso, né? Com certeza. Então, eu acho que essa questão de prisão recorrente deve ocorrer sim, viu, Fabi? Mas talvez a gente volte aqui e roube esse podcast de novo. E volte para rever, né? Aproveitando que você falou, assim, de pais, né, no caso do não pagamento da pensão, de repente os avós é que tem que arcar, né? Isso. Com esse compromisso, né? Isso. O Davi, tendo o pai ausente, ele conseguiu criar algum laço afetivo ou de convívio com a família paterna? Como que é a relação dele com a família do pai? Eu tentei muito manter a convivência com os irmãos. Até porque meu vínculo afetivo com eles era muito grande. E porque eles viram o Davi nascer, eles sofreram com a ausência do Davi também, né? Uhum. E a gente mora no mesmo bairro. Só que isso foi se perdendo muito. Esse contato existia bastante no começo. A gente mora, acho que 2 quilômetros, talvez, de distância. E uma das coisas que o juiz determinou, além do valor da pensão, que nós mesmos propusemos em acordo, foi que ele pegasse o Davi a cada 15 dias, o que nunca ocorreu, né? Então, nossa. Nunca pegou um fim de semana, nunca dormiu lá. Então, o que a gente combinou? Na época ele mamava ainda, eu amamentei ele por quase 3 anos, né? Que ele pegasse quando ele quisesse, em horário comercial, porque a antiga babá do Davi estaria presente, então tinha mais confiança. Uhum. E aí ele pegava, tem vezes que ele passa assim 2 meses sem pegar, e de repente pega um dia, pega 2 seguidos. Mas eu não cobro isso dele, porque eu acho que é uma coisa que não deve ser cobrada, né? Deveria ser muito espontânea. Sim, né? É o que a gente espera, mas infelizmente é o que não acontece. E é por isso que a gente vê tanta criança crescendo, né, com a ausência do pai, né? Verdade. E pra mim, quem perde é ele. Davi é uma criança muito especial. Não é porque é meu filho, mas é uma amorosa, carinhosa, inteligente, falador. E quem perde é quem não convive. Eu não acho justo eu ter que cobrar uma presença. Vai chegar uma hora que ele vai entender muito mais as coisas, né? E eu sempre vou trabalhar com a verdade Hoje eu evito falar qualquer coisa que me desagrade na frente dele, do pai. Ao contrário, eu sempre ressalto, ele é legal, né? Mas chega uma hora que não dá mais, né? A própria criança vai saber por si, né? E tirar suas próprias conclusões, né? Então, mas aí ele tendo essa ausência do pai, ele já tem consciência, né? De que o pai não se mostra presente na vida dele. Ele lidar com isso de forma tranquila, assim? Como a gente já vivia o nosso mundo dentro de casa, quando casada, já era nosso, né? A gente era muito nós dois, assim. Quando a gente saiu da presença com 1 ano e 9 meses, e aí depois a gente já viveu o nosso mundo aqui, já se adaptamos aqui, eu acho que ele não teve o discernimento de sentir essa falta, porque na verdade nunca foi muito presente, né?
Então, não... É porque ele não sofreu uma mudança radical Não, na rotina dele, então, não, né? a gente sempre foi muito eu e ele. O nosso universo era nós dois, né? Desde sempre. Então, acabou que não... Eu acredito que uma hora ele vai se perguntar, vai questionar, vai ver os amiguinhos passando por algumas situações, né? Eu acho, mas agora ainda não chegou. Acho que ele ainda é pequeno para isso. Falando agora da sua profissão, né? Sim. Você se divide entre duas atividades profissionais, Sim. que é celebrante de casamento e analista comercial. Sim. Você tem que lidar com esse desafio entre a profissão e a maternidade. E, nesse caso, você acredita que as mães, de forma geral, acabam sofrendo muita pressão externa para ocupar esses dois espaços com maestria, sem direito a falhas? Como que é para você ter esse desafio, né, entre profissão e maternidade, querendo fazer os dois, dando o seu melhor, mas assim, somos seres humanos, né, o dia só tem 24 horas, sendo que a gente tira pelo menos 8 para dormir. Como que é para você essa rotina? Hoje, falando hoje do emprego que eu estou hoje, né, então hoje eu tenho uma condição de ter uma flexibilidade grande. Essa rede de apoio, assim, me deixa muito tranquila para eu ir trabalhar, tranquila. Então, minha mãe e minha irmã perto, eu passo o dia, assim, às vezes a hora do almoço, falei, nossa, não vi como deve estar, porque o dia passou voando, mas eu sei que ele está em excelentes cuidados, né, excelente mão. Então, eu consigo dedicar minha atenção para o meu trabalho, que hoje é uma grande prioridade. E lá no trabalho, por ter essa dedicação e desempenhar um bom papel, sempre que eu precisei me ausentar por conta da maternidade, por querer participar de uma reunião, por ele estar com febrinha e eu querer passar a tarde aqui trabalhando de casa, do lado dele, tudo, eu tenho todo o respaldo, assim. Então, hoje, por exemplo, não me perguntaram na entrevista, assim... mas e se seu filho ficar doente? Porque é uma pergunta que eu deveria ser abolida das entrevistas, porque ninguém pergunta pro pai, né? E se seu filho ficar doente, quem fica com sua criança? Ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta pro homem lá, você pretende ter filho? Você tá recém-casado? Tal. Ninguém, mas pra mulher, ela é questionada, porque uma licença maternidade vai impactar nos custos da empresa, então são perguntas que eu não sei como ainda tem recrutadores que utilizam, né? É por isso que eu mencionei pressão externa, né? Porque a gente vê... hoje em dia, a gente vê as mães tendo que se dividir, mães como você, que tem que se dividir entre a maternidade e a profissão, né? Mas ainda é comum a gente ouvir comentários do tipo assim, mas, né, você já trabalhava, e aí você escolheu ser mãe também, e agora como é que você vai fazer? Isso, às vezes, acontece dentro da nossa própria família. Coisa que, graças a Deus, pelo que você fala, não é o que acontece com a sua família te apoia, né? Sim. Inclusive, mas esses comentários, eles são comuns até dentro do nosso âmbito familiar, né? Essa cobrança que já vem de fora, já vem do mercado de trabalho, né? Vem de uma sociedade, né? Porque, assim, a mãe trabalhou até mais tarde, nossa, mas essa criança fica o dia inteiro na escolinha, que não sei o quê. Mas isso não é cobrado nunca do pai. É como se a nossa sociedade ainda enxergasse que os pais têm direito a consolidar a sua carreira, a sua profissão, mas nós mães temos que saber ter esse jogo de cintura para conseguir nos realizar profissionalmente e ainda ser aquela mãe, né, excelente, assim, para ninguém botar defeito, né? E eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, eu imagino que esteja na sua pauta, mas uma coisa puxa a outra. Aí agora a gente tem um universo de mães que são pais, como o meu, que aí a sociedade agora apoia que essa mãe trabalhe fora para sustentar esse filho, mas aí ela entende que vai trabalhar até mais tarde, que não vai participar de uma reunião, não vai participar de um dia das mães se for numa sexta-feira, até se perdoa. Mas se essa mãe solo quiser ter uma atividade que não é de trabalho, uma saída com as amigas, um encontro amoroso, aí eu sinto muita dificuldade, muito julgamento. Assim, isso. Fica complicado, né? Muita. Não existe um apoio a não ser das mulheres mais jovens, né? Mas as mulheres, assim, da outra geração, da nossa geração de mães para lá, eu ainda sei que é difícil ter um apoio, não tem um apoio, tem um assim, tipo, ok, eu engulo, mas apoiar que você vive uma vida, assim, não. Parece que também quando você virou mãe, acabou. Né? A gente vive uma sociedade que, infelizmente, ela é especialista em julgamentos alheios. Exato. Né? E a gente vê que muitas mães, como você, que tem essa condição de ser mãe solo, estão sempre enfrentando algum tipo de preconceito ou alguma situação desconfortável por ser mãe solo, como se você tivesse necessariamente escolhido essa condição. Perfeito. Né?
É como se apontassem o dedo para você e dissessem assim que é que você que não soube escolher direito o pai do seu filho. Exatamente. Eu acho que a situação semelhante de hoje de quem é obeso, né? As pessoas olham assim e já falam, mas é só fechar a boca, é só fazer exercício, é só fazer... Parece que a pessoa escolheu estar naquela condição, mas ninguém sabe o que tá ali dentro, né? O que ela já passou para tentar sair, ou se é um problema de saúde, ou ninguém pode julgar a situação de ninguém pela sua própria vida, né? Então, no âmbito profissional, eu tenho muito apoio. Hoje, por exemplo, se a empresa falar assim, você vai num workshop, num treinamento, você vai numa filial no interior, eu tenho esse apoio para trabalhar, eu tenho muito apoio. Ainda sendo mãe solo, mas não, eu tenho uma rede bacana que aceita que eu estou ausente por conta do trabalho. Só. Sabia que sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Você mencionou até um pouco aí, né, nesse nosso papo aqui rápido, você enquanto mulher, Sim. Como que você lidar com essa questão de ser uma pessoa livre, né, para viver um novo relacionamento, Sim. mas acaba estando presa aos cuidados com o filho porque você não tem a participação do pai para partilhar essa responsabilidade. Não tenho. Né? Como que você consegue assim levar isso na sua vida? Porque você é relativamente jovem, com o direito, né, de viver um novo amor, Sim. mas o filho vai estar sempre em primeiro lugar pra gente, né? Sim. Quando você partilha essa responsabilidade com o pai da criança, teoricamente facilita um pouco mais para você de repente conhecer, sair, conhecer pessoas. No seu caso, como que você faz ou não faz? Nossa, aí é que entra o maior dilema da minha vida, assim, que eu acho que é o ponto que eu queria muito comentar aqui nesse podcast, né? Então, se eu já fico ausente o dia inteiro por conta do trabalho, quando chega esse horário da noite que eu estou com ele, eu não tenho, assim, uma flexibilidade, não só de apoio, que eu tenho até, assim, eu engulo que você quer sair, mas não é assim, meu pai, vai, sai, a gente cuida. Não tenho, né? Então, assim, fazer uma academia à noite já penso em descartar, porque já me sinto muito culpada e cobrada, assim, pessoa, você já ficou fora o dia inteiro, longe dele o dia inteiro, você ainda vai fazer isso? Né? São os olhares que nos cobram, muito, né? Então, quando, assim, deu uma flexibilizada, a pandemia é óbvio que tá podando qualquer saída, qualquer coisa extra, mas, assim, ele tem 5 anos, né? Vai fazer 6 anos esse. Agora eu estou pronta, eu acho que eu já consegui me doar integralmente por quase 6 anos,
para a maternidade, né? Então agora, como mulher, já recuperei o trabalho que eu queria, estou na condição que eu plantei. Eu também gostaria de agora começar a pôr o nariz para fora e falar, peraí, sou mulher também, né? Tem umas amigas, quero conversar, quero jogar a conversa fora, quero conhecer uma gastronomia que eu ainda não fui, quero ter alguém interessante para um encontro, por que não? E aí, ter uma vida social, né? É muito difícil, Fabi. Então, trazer alguém para a vida do meu filho é fora de cogitação, a não ser que apareça aquele cara muito importante, interessante, que mude meu pensamento. Porque ele é amoroso, ele tem essa carência de uma figura masculina, né? Porque é eu, minha mãe, minha irmã, então, assim, é muito... Então, quando chega uma figura masculina, ele tende a ter brincadeiras que é diferente, você sabe, né? Entre eles, a diferença entre o homem de brincar, de falar e tudo, eu creio que ele tem uma tendência a se apegar muito. E se não for a pessoa certa? Vai ser mais uma ausência na vida dele, né? Acaba sendo uma frustração, né? Então, isso, assim, hoje não tá nos meus planos. Não por enquanto. Porém, essas coisas a gente não planeja. Amor, a gente não planeja, né? Ele acontece. Numa esquina que você dobra, ele pode estar lá te esperando, Mas né? aí, o que eu faço, assim, quando eu quero ter menos peso na consciência? Então, eu quero sair daqui 2 semanas, então eu tenho que me programar antes, marcar com as minhas amigas antes, contratar a babá, para ela vir ficar com ele, para eu não achar que eu tô abusando da minha rede de apoio, que já me apoia no dia a dia com o trabalho, e ainda para eu sair. Então tem que ter toda uma logística estratégica, pensada. Eu nunca vou ser assim, ó, vamos amanhã comer uma pizza à noite? Não consigo. Não dá para ser no instalar de dedos, não dá. Né? Eu não tenho essa flexibilidade, e alguém que chegue na minha vida agora, eu não sei se entenderia isso. Então eu prefiro manter isso distante dos meus planos até eu achar que talvez mude daqui uns 2 anos, não sei, ele vai estar maior, não sei. Então, é algo que hoje me priva bastante, assim. E, Rô, falando um pouquinho sobre paternidade também, como é que foi a sua relação com seus pais desde a infância? Meu pai, meus pais são muito amorosos. A gente sempre foi pobre de grana, mas rico de amor, assim. Foi uma família... A base da nossa família sempre foi o amor, assim. Só que eu tinha uma questão com o meu pai... Se perguntasse para ele é falecido há 7 anos, assim, ele era um pedaço do meu coração. Falava assim, quem é seu filho favorito? Ele falava Roseli, mas assim, às claras. Não escondia dos meus irmãos. Era uma relação que transcendia qualquer coisa. Era muito, assim, muito um apego, a caçula. Então eu tive uma relação com ele incrível, assim. E é um homem que eu mais admiro, acho que eu mais amei, que talvez mais tenha me amado, assim, na vida, talvez tenha sido meu pai. Com a minha mãe eu tenho uma relação, vivo com ela ainda boa, a gente tem alguns choques de personalidade, que a gente talvez seja parecidas, mas também amor e apoio sempre foi a base que eu tive em casa, assim. E você se espelha na criação da sua mãe, do seu pai, para você educar hoje o Davi? Unicamente no quesito, assim, honestidade. E isso eles sempre foram muito honestos com tudo e com todos, né? Então, isso eu tento repassar demais para o meu filho, porque só o exemplo vai educá-lo, vai passar esse valor para ele, porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Com então, certeza. Eu tento ser e seguir isso muito. Mas teve algumas questões, assim, que por eles serem criados em outra geração, vieram da roça, interior, eles não tinham o 1º grau concluído, então, às vezes, faltava, assim, um aconselhamento, uma amizade. Então a gente nunca teve uma conversa aberta sobre sexo, primeira menstruação, primeiro beijo. Eu via as mães das minhas amigas de uma geração criada em São Paulo, tudo tinha isso com elas. Eu tinha com as mães das minhas amigas, mas não tinha em casa, assim. Então hoje eu tento fazer diferente, mas não culpo, não os culpo. Era o que eles tinham. Era o momento, né? Isso. Acho que naquela época o distanciamento no diálogo entre pais e filhos era o que se tinha, era o que se esperava mesmo da criação, né? Eu falo isso até por experiência própria, porque embora eu tenha nascido e crescido aqui em São Paulo, os meus pais também, eles são do Nordeste, vieram para cá com aquela história, né, de uma mão na frente e outra atrás, tentar uma vida, né?
e a gente tinha muito tabu para falar sobre tudo, né? N assuntos, né? Até essa questão da menstruação, né? Questão de sexualidade, né? Eu acho que eles vinham assim, eu acho assim que era muito difícil para eles. Não é que eles não tinham noção da importância, mas acho que a dificuldade em falar era extrema. E hoje eu tenho um filho de 19 anos, e assim, embora eu quisesse fazer muito diferente com ele, porque eu tinha essa consciência de que hoje a gente vive um outro momento, né, e que o diálogo ele é de extrema importância, né, no começo, quando ele era mais novinho, eu também tinha um pouco dessa dificuldade, eu tinha vergonha, acabava sendo né, eu ficava me sentindo um pouco envergonhada, assim. Acredito. E aí eu persisti, assim, para derrubar isso e conseguir falar abertamente com ele sobre assuntos que eu queria que os meus pais, de repente, tivessem falado comigo. É isso, é essa a minha sensação. Isso, é exatamente assim, é isso que eu gostaria de ofertar. O que eu sei que me faltou, não por culpa de ninguém, mas que a gente acaba aprendendo com olhares e opiniões de fora daquele seio familiar, né? Então, hoje eu tento passar dentro da idade dele, que eu acho que a gente não tem que atropelar informações, né? Essa fase do porquê, eles já são muito curiosos. Quando eles perguntam, eu já acredito que eles já viram em algum lugar. Então, eu passo dentro da idade dele a resposta do que eu acredito, né? Sim. Mas para a gente poder falar, né? Ter mais respeito com o diferente, né? Então, não se falava do diferente dentro de casa. Então, por isso, quando a gente via, a gente se chocava, né? Então, então eu me espelhei demais na base de amor e de ética e de honestidade que eu fui criada, porém eu tento mudar isso hoje, o que eu sentia falta, para que ele tenha mais informação, que eu acho que quando a gente tem informação, a gente tem escolha, né? E aí você estava falando agora sobre essa questão de que surge, né, os primeiros questionamentos, né? E principalmente quando eles são repreendidos ou que são proibidos de fazer alguma coisa que eles querem muito, né? No caso, isso já acontece com o Davizinho, né? Ah, com certeza, eles têm argumento, né? Mas por quê? Como é que você faz, assim, para educá-lo com a compreensão e a aceitação do não? Que eu acho que é o que os pais hoje em dia acabam tendo muita dificuldade, assim, acabam sendo permissivos porque não conseguem fazer, às vezes, o filho compreender e muitas vezes aceitar não. Fabi, hoje eu tenho uma questão, assim, que eu tenho certeza que por ser mãe solo, eu tive que assumir essa postura, porque, na verdade, quando a gente convive com vó, a avó é doce, amor, é mão na cabeça, não fala assim com ele, né? É a permissiva. Permissiva. Né? Então, eu tenho mais que nunca que ter esse papel, assim, de não, e eu não vou pedir de novo. Agora chega, acabou, não é hora. Assim, eu tenho que ter essa postura, não, é agora, a avó não tá falando agora, vamos agora. Então, eu acabei assumindo muito para ter o controle, porque se eu também ceder demais, o que vai acontecer? Vai perder a linha. Então, hoje eu sou a mais chata, assim, com certeza. Só que eu sou aquela também que se ela fala, eu vou ligar para sua mãe, na hora ele faz. Nunca bati. Acho que coloquei de castigo 2 vezes, porque realmente passou do limite. Então, eu quis que sentisse que tinha consequências a desobedecer alguma coisa. Ele é muito obediente, mas tem horas que eu tenho que falar muito sério e muito forte para ele entender e ele acata. Então, eu tenho esse respeito, assim, graças a Deus. Mas para você, então, acaba não sendo uma postura, assim, tão sofrível, assim. Você consegue lidar com isso de uma forma até que teoricamente natural, então. Não é sofrível, porque eu sei que se eu não ensinar e se ele não tiver esse limite aqui, a vida não vai ter dó. Porque lá fora ninguém chama a gente para conversar. É só pancada e ponto. Né? Então, o mundo corporativo, ele não perdoa um simples erro de alguém do escritório que foi no banheiro e não deu uma descarga. Isso vira um auê dentre as pessoas. Então, assim, não quero que meu filho passe por isso para aprender. Então, eu tento passar o máximo que eu consigo, com firmeza, com muito amor na hora certa. Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho. Mas sempre dá dúvida, né? Com certeza deve estar. Dá aquela dúvida. Verdade. Rô, voltando para a família do pai do Davi. Sim. Quando vocês se separaram e que o pai do Davi acabou ficando ausente, sim, a família dele teve algum posicionamento frente ao abandono que o Davi sofreu pelo pai? Lhe foi oferecido algum suporte emocional e até mesmo financeiro para você ou para o Davi? Imagina, o abandono, né, já tinha pouco contato, até porque eles são de outro estado,
Mas tem uma tia que quando vem em São Paulo faz questão de ver o Davi, eu tenho todo carinho do mundo e respeito por ela por conta disso, mas o Davi não conhece os avós paternos, não. Ah, então ele nem teve Não. essa ligação. Eles vêm para cá, como eu falo para você, às vezes é 2 quilômetros, né? A casa do pai do Davi, mas nunca tiveram contato, não. Então é uma coisa que ele nem sente. A gente costuma dizer assim que a criança não sente falta do que não teve. Não, e não teve. E aí, às vezes, a gente esquece de falar dessas pessoas no dia a dia, né? E quando vai, desenha Porque sua não faz família. parte, né? Não faz, desenha sua família, né? Aí desenha os irmãos, o pai, eu, isso, aquilo, né? E tio e primo, tudo do lado de cá. Eu falei, existe uma família do lado de lá que às vezes eu não lembro de falar, não é por mal, mas é porque eu também não convivo, né? Sim. Ô, Rô, deixa eu te perguntar, você estava falando assim agora há pouco, que você e sua mãe se dão bem, mas existe um pouco de choque de personalidade, né? Sim. Como que é você e o Davi? Porque vocês são só vocês dois, né? É um vivendo para o outro ali diariamente, né? Vocês são parecidos, são muito diferentes? Você acha que ele mesmo sendo muito pequeno, você já percebe assim que se vocês entram assim em atrito, vocês têm muita afinidade, tem mais diferença? Como que é? Ele tem uma postura assim que eu falo, meu Deus, né? Ele é bravo, ele é mandão. Eu falo, mãe, se a gente deixar, esse menino vai dominar essa casa. Peraí, também não é assim. Ele põe ordem às vezes. Ele já se sente o homem da casa. Sim, mas o que acontece? Eu esperava, com esse meu jeito todo tímido que você conhece, né? Quando eu chego, eu vou falar, tudo bem, como você tá? E fulano, e ciclano. Eu imaginava que o meu filho seria assim. Ao contrário, odeio a foto. Não. Odeio. Reunião de escola, festa de escola que tem que cantar. Esquece, ele não participa. Ele, para se soltar com as pessoas, demora. Às vezes ele não quer falar. Eu falo, fala com fulano. Né? Então, a gente é muito diferente de personalidade. Muito. Ele é mais introvertido, então. Ele é mais sério. O Davi é sério. Então, se falar para ele assim, se a gente estiver numa festa de família, o meu sobrinho é super divertido, vai dançar comigo. Se eu filmar, não dá pra dançar de jeito nenhum, ele é sério. É engraçado porque pelo pouco que eu te conheço, fica difícil imaginar que você tem um filho sério. Não é muito, e as pessoas geralmente me veem e falam, nossa, seu filho, vem cá, Davi. Ele todo sério, assim, ele é sério. Mas isso daí, ele se parece com o pai nessa questão? Ou também não tem nada a ver? Não, o pai também tinha uma postura que eu até admiro muito até hoje, de falar com todos, de ser amigo, de ser cortês. Ele é muito, assim, uma pessoa muito agradável, até hoje, com qualquer pessoa, qualquer lugar. Então, aquela pessoa que chega no restaurante vai tratar todo mundo bem. Então, realmente, ele nasceu com essa personalidade. Rô, deixa eu falar pra você. Eu não sei nem se dá pra descrever, mas o que pra você, assim, principalmente vivendo, né, essa circunstância de mãe solo, o que pra você, de repente, seria o pai ideal, assim, nessa sociedade, assim, que a gente vive hoje? A gente vendo o quão os pais vêm procurando, né, se transformar, ser mais ativos, participativos, né? Como que você descreveria, assim, o pai ideal? Hoje, para mim, tá mais que claro, né? Eu tenho, assim, a minha família, raiz de família, eu tenho gente muito próxima que tem vários pais num casamento que ele é o provedor do material. Então, são pais que saem muito cedo, chegam muito tarde, vão dormir e às vezes no fim de semana tá no bar do bairro, assim, mas não leva o filho também para andar de bicicleta, não leva o filho, nunca levou na escola. É tudo a mãe também. Então, o que hoje seria um paizão para mim, assim, um pai mão na massa? O que é um pai, assim, que eu pensaria que para mim é até fora do meu contexto, eu não conheço nenhum no meu seio de família, assim, aquele pai que faz a tarefa da escola, aquele pai que, tipo, sabe o que o filho gosta de comer, de vestir, porque ele presta atenção. Aquele pai que, tipo, não, nós vamos resolver isso aqui, o que tá acontecendo na escola? Não, o papai vai lá, o papai vai conversar. Sabe, assim, isso eu acho que seria um pai ou mão na massa. O que chega e o filho tá com fome, não espera a mãe chegar para fazer, poxa, a criança tá ali, deixa eu já me preparar para fazer, ainda que não saia perfeito. Ninguém quer perfeição, né? Mas assim, que seja participativo no dia a dia, de dar um banho. Eu não sei o que é. A gente quer ação, né? Alguém dá um banho no Davi. Assim, se não é minha mãe no nosso dia a dia, eu nunca tive isso quanto ele bebê, nunca. Eu nunca tive um assim, ó, vai dando banho que eu separo a roupinha e a fralda. Era eu que tinha que ir na cômoda, pegar, separar, fazer tudo, né? Então, para mim, é uma mão na massa, que palavras bonitas não ajudam no dia a dia nem na criação.
o que vale é a ação, A né? ação. E aí você estava comentando agora, a gente não consegue olhar para as nossas gerações, para as gerações passadas, né? Sim. E ver esse modelo de pai. Acho que até mesmo porque a gente consegue enxergar um pouco essa mudança na questão da paternidade, acho que dessa nossa geração para frente, os pais que estão se formando hoje, né? Exato. E eu acho que assim, você acredita que de forma persistente, a gente sempre falando sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a questão da importância de você ser um pai ativo, você acredita que lá na frente a gente pode ver de forma concreta uma mudança significativa no que diz respeito à divisão mesmo de tarefas, de responsabilidades entre mães e pais? Porque geralmente a gente às vezes até tem um companheiro que nos ajuda, mas assim, você tem que pedir, porque se não pedir ele acha que a mãe faz. E quando a gente pede, parece que a gente se sente um pouco desconfortável, porque, enfim, a gente acaba se sentindo na obrigatoriedade de ser sempre a primeira a fazer. Exato. Né? Você acha que essa atmosfera que vem, né, permeando, né, essa geração de agora, né, com essas novas possibilidades de mudança, com essa consciência, a gente pode ver, assim, futuramente, uma diferença significativa mesmo no papel de pai das futuras gerações? Olha, Fabi, assim, de tudo que eu vejo hoje, né, assim, parece que dá vontade, assim, de perder as esperanças às vezes, parece que não, assim, parece que a mãe é a que pariu ali. Eu ouvi assim, mas eu não tenho peito, né? Poxa, mas você pode pôr para rotar, era 40 minutos para a criança rotar, né? Então, não é mais uma questão biológica da mãe e tal. E assim, quem eu acho que é a nossa esperança? Primeiro, ter espaços como esse do Paternidade.doc, que eu acho que eu não me lembro de ter visto algo semelhante. Então, talvez as pessoas que a gente atinja, que talvez nunca pensaram nisso, porque sempre fizeram desse jeito e nem imaginavam também que estavam tão errados assim, foram criados numa cultura totalmente machista, que é a nossa, da nossa sociedade, no nosso país, né? A raiz do pessoal de interior, de Nordeste, ou que seja assim, não ensina os nossos filhos a serem bons pais, né? Então, eu acho, a minha esperança é dos nossos filhos para frente, assim. Então, é isso que eu tenho que plantar no Davi. Né? Então, para ele conseguir alcançar o patamar de um bom pai. Se eu não ensinar, se eu só replicar, se eu vai repetir as mesmas atitudes. Então, assim, perspectiva de melhora, a gente nunca pode deixar de ter, mas tem que ter um trabalho coletivo de plantio para que a gente colha, porque é muito enraizado o machismo, né? Sim, e falando até agora do Davi, você com essa responsabilidade de criar o seu filho praticamente sozinha, Sim. Né, apenas ali com o suporte da sua própria família, você, desde agora dele, que ele tem os 5 anos, você já o orienta sobre essa questão de igualdade, né? Sobre essa questão do dever de respeitar os coleguinhas, as diversidades, né? Respeitar as próprias coleguinhas meninas, né? Para eles não crescerem assim, não continuar permeando essa cultura machista, né? Que a nossa sociedade ainda vive. Olha, eu acho que até menos do que eu gostaria, porque às vezes a gente fica tão envolta em outras coisas que não tem aquele, tipo, o diário de passar todos os dias esses valores, mas o que eu tento deixar ele livre, né? Para pensar que ele é livre para ser quem ele quiser ser, e ele tem que respeitar todas as decisões de todas as pessoas, Então, assim, quando a gente fala... eu fiz um trabalho para a faculdade sobre violência contra a mulher, né? E ele participou de muita coisa, ele viu esse trabalho, então ele teve curiosidade, mas o que aconteceu, né? Então, ainda dentro do lúdico, não vou falar, esse homem matou essa mulher, tá vendo essa foto? Lógico que não, ele é só uma criança. Mas eu tento plantar, assim, que não tem que ter nenhum tipo de violência contra ninguém, mas que as mulheres são ainda mais frágeis, eu tento, por exemplo, um brinquedo, né? A gente já teve de estar numa lanchonete e ele escolheu o brinquedo de menina ao invés de menino, porque a gente tem isso muito forte, né? Que é pra menino, que é pra menina, cor de menino, cor de menina. E ele não, eu quero aquele ali, o rosa, né? E eu, claro, filho, pode pegar. E a filha inteira me olhar e eu até tenho dificuldade, como eu vou chegar em casa com esse brinquedo rosa, né? Assim, mas por mim tá tudo certo com ele, mas a gente tem essa... Então, se eu não plantar nele, só que eu ainda acho que eu faço um papel
talvez omisso por não ser tanto, assim, eu não fico o tempo todo. Talvez se eu passasse mais tempo, conseguisse introjetar mais esses valores, mas é o que eu pretendo sempre, daqui para frente. Mas é que eu acho que é porque para nós também é um caminho novo, também, né? E é como você falou, por mais que você não se importe, lá no nosso subconsciente vem sempre aquele questionamento, como que eu vou explicar isso? Porque a gente sabe que de repente vai chegar em casa, um pode falar, o outro vai comentar, e por mais que você não ligue, aqueles comentários às vezes acabam, né, tipo, enfim, acaba nos atrapalhando a de repente continuar naquele segmento que a gente considera correto, né? Isso. Para a criação deles, para a educação deles. Exato. E eu venho de um seio de uma religião, assim, bem rígida, né? Da minha família. Então, tem, além das questões já naturais de machismo, disso e daquilo, os dogmas, né? Que algumas igrejas mais firmes impõem, assim. Então, eu tenho que lutar, assim, muito para equilibrar as coisas e não deixar ele muito fechado para as opiniões. Até para ele não correr risco de desrespeitar a opinião de ninguém, né? Certo. E falando sobre equilíbrio mesmo, qual que é o ponto de equilíbrio, assim, que você procura na sua vida, na sua pessoa, como mulher e como mãe, para enfrentar essas adversidades, né? Sem permitir com que algumas situações, por você ser mãe solo, acabam tendo respingos nocivos ao Davi. Qual é o seu ponto de equilíbrio para conseguir conduzir isso? Então, meus pontos de equilíbrio já mudaram ao longo desses 6 anos, sendo mãe solo, né? Então, para mim, até 1 ano e meio atrás, era 100% me dedicar a ele. 100%. Ele, em primeiro lugar, em tudo. Como ele já ficou maior, eu tive uma oportunidade de ir para um trabalho que eu sempre sonhei, tanto na Duo quanto na empresa que eu trabalho. Então, eu comecei a falar, até aqui, ele foi 100%. Agora, eu vou deixar uns 20% aqui para a Roseli. Então, eu comecei também a fazer o que eu gostava, comecei a cuidar mais do meu corpo, porque eu acho que para ser uma mãe que tem um equilíbrio, consiga passar um equilíbrio, eu tenho que estar equilibrada. Eu tenho que estar equilibrada de dentro para fora. Então, primeiro eu fui consertar o que não estava bom, né? Então, assim, olha, também não dá para eu ficar mais 5 anos sem me divertir um pouco. Então, eu comecei a ter umas doses de diversões que antes estava fora de cogitação. Ah, mas agora também, tipo, vou pra academia 5h40 da manhã, Fabi. Que é a hora que ele tá dormindo. Nossa. E eu não me cobro por estar deixando ele. Não se culpa. Não, mas eu vou 5h40. Então, eu tenho hoje alguém, um profissional que está me esperando, que ali eu me dedico 1 hora por dia para o meu corpo, que era algo que eu também estava insatisfeita. E aí isso já me dá um bem-estar danado, já libera endorfina, tô me cuidando, aí já me olho no espelho com mais gratidão. E é aí que eu tô hoje, o meu ponto de equilíbrio é eu estar como mulher equilibrada também. Então, eu só sou uma mãe boa se eu também for uma mulher feliz. Isso está claro. A gente fala sobre isso justamente porque é comum a gente, enquanto mãe, às vezes até enquanto esposa também, enquanto profissional também, sempre tá cuidando de tudo, menos da gente. É uma coisa assim que parece que é automático, parece que às vezes já vem como brinde quando a gente se torna mãe, né? Sempre se colocar em segundo plano. O que, na verdade, acaba sendo muito nocivo para a criação do nosso próprio filho, né? Porque a gente tem que orientá-los e incentivá-los à importância de cuidar primeiro de si para ter condição de cuidar do que te cerca. Exato. Né? E aí a gente vive sempre essa condição meio louca de não conseguir, às vezes, fazer alguma coisa porque se sente culpada, né? Ou então... E se torna uma rotina bem desgastante. Né? Mas que bom ver que você conseguiu ter esse despertar, né? O que muitas mulheres não ainda estão nesse caminho, nesse processo de evolução. Sim. Confesso que é um processo que eu venho tentando também caminhar, né? Evoluir para isso, né? Eu acho que tudo tem seu tempo também, né? De repente, com o pequeno Davi, esse processo você pode iniciar agora, que ele está com 5 anos. De repente, com a vizinha, esse processo aconteceu um pouco mais cedo. Isso também depende de cada criança, depende do seio de cada família, né? Mas, se você pudesse dar um conselho, um colo, uma orientação, né? Você acabou de mencionar sobre essa questão do seu ponto de equilíbrio, né? O que você poderia falar para outras mães, assim, que se encontram nessa mesma situação que você, que não vive essa condição por uma escolha, assim?
Qual o conselho, de repente, mais prático que você acha que conseguiria dar para essas mães? Eu acredito que, assim, todas estão dando melhor, ainda que não seja com perfeição. Acho que perfeição na maternidade não existe. A gente erra achando que tá acertando, a gente faz para acertar e acaba errando, e às vezes não dá mais para voltar no tempo, né? Então, as escolhas já estão feitas, as consequências estão ali. E aí que sim, que a gente entenda os tempos. Uma criança muito pequena exige mais, né? Uma criança que nasceu prematura extrema talvez exija mais tempo do que uma criança que não nasceu. Mas que vai chegar uma hora que ali o papel da mulher, ali em frente ao de mãe, também precisa existir e ser priorizado. Porque senão você não consegue transpassar para o seu filho que você é feliz. E a criança, isso, aquilo, vai uma hora, quanto maiorzinha, perceber que tem algo errado. Anular uma vida inteira em prol do filho, talvez nem traga assim, um contentamento interno, mas nem o próprio filho queira ver uma mãe que se anulou por ele a vida inteira. Né? Quantas mães de outras gerações falam, mas por sua causa eu não fiz isso, eu não estudei, eu não trabalhei, eu não sei o quê, porque eu tinha que cuidar de você, né? Mas pera, precisava ser assim mesmo? Será que não tinha nenhuma escolha? Tem gente que não tem mesmo escolha. Mas ainda que seja dentro de casa, o que eu posso fazer aqui do lado dele para hoje eu ser mais feliz? Eu não posso sair para uma academia para cuidar, mas não tem os exercícios no YouTube que eu posso fazer? Eu queria aprender outra língua. Não dá para ir para uma escola à noite e deixar, porque eu não tenho com quem deixar ele. Mas tem tanto curso nas plataformas online. Será que eu realmente quero? Tem que querer se amar, se cuidar. Que aí quando você transparece isso, eles vão aprender pelo exemplo, né? Então eles vão ver lá uma mãe que batalha, que se esquiva de um monte de dificuldade para ser o seu melhor, mas que também luta por ela, também vou lutar por mim. Eu acho que nada como o exemplo mesmo para educar da melhor forma. Então a hora vai chegar, e quando chegar, saia do casulo, vai viver, que vai ser bom para todo mundo. Eu compartilho desse mesmo pensamento seu e reforço, né? A gente se cobra, mas a gente também tem que entender que cada uma de nós temos o nosso tempo para viver todas as coisas e com isso, e com a maternidade não é diferente, né? Então acho que a gente, de repente, precisa se cobrar menos e acho que aprender a viver mais, né? Viver os momentos, porque acho que às vezes a gente tá, de repente, numa circunstância hoje buscando sempre viver aquela outra que ainda não chegou o tempo e acaba desperdiçando essa de hoje. O caminho, ele é tão importante quanto o destino final. É no caminho que a gente aprende, né? E eu acho que é no caminho que está a felicidade. A alegria, a felicidade, o sentido é sempre no hoje. Por mais que na prática, seja, na teoria, aliás, seja fácil a gente entender isso, na prática é extremamente difícil a gente fazer isso, e a gente não percebe que a gente faz isso, né? Não. A gente vive, acho que um momento, né, que a gente é tão ansioso para conseguir chegar lá na frente, para conquistar, para estar de repente no mesmo passo que o coleguinha, você entendeu? Que a gente acaba desperdiçando de repente as dádivas que a gente tem hoje na vida, né? Perfeito. A gente tá falando de filho, mas pode ser qualquer uma outra circunstância, né? Pra vida mesmo. Eu acho que, de repente, é isso que nós mães, e até pais mesmo, acho que o ser humano, de uma forma geral, para qualquer aspecto que estiver vivendo na vida, de repente tem que se atentar mais a isso, né? A gente fala, é uma frase clichê, mas ela faz todo sentido, e quando você consegue adaptá-la à sua vida, a sua vida também vai ter mais sentido. Que é viver o hoje, de repente, né, sem ficar pensando ou se cobrando tanto no amanhã. É lutar pelo amanhã, pelo seu propósito, pelo seu objetivo, porque isso também faz parte da vida, né, da nossa evolução enquanto ser humano, mas é saber viver o que temos que viver hoje. Concordo e compactuo com cada palavra sua, é exatamente isso. Se a gente aprende, então fechou, pena que a gente não aprende isso com 16, 17 anos, que a gente viveria os processos de forma muito mais intensa, né? Porque até isso é como a gente fala, a gente só aprende com o tempo, no tempo certo. Exatamente. Se a gente não tiver, acho que algumas dores, algumas marcas, né, acho que a gente não evolui, né? A gente costuma dizer assim que são nas nossas dores que a gente cresce, né? Sem elas, acho que não é impossível, mas o nosso crescimento, ele acaba não sendo tão significativo. Roseli, minha amiga, agora a gente vai chegar ao momento mais aguardado do nosso programa, que é um quadro muito, muito especial.
né? Se você já acompanha o programa, acho que você até já supõe do que eu estou falando. Vamos lá. Eu vou explicar para você e para os nossos ouvintes como é que funciona esse quadro. Hora de botar lenha nela, porque vem aí com vocês a Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Meus amigos, minhas amigas, é na Cápsula do Tempo que a Rô vai guardar uma fala que ela vai buscar lá no fundo da alma dela para deixar para o pequeno Davi. Mas não é um recado qualquer. Trata-se de uma mensagem que já é tradicional aqui do podcast e que os convidados gravam para que os seus filhos possam ouvir no dia em que eles, os pais, não estiverem mais aqui, vivos, nesse mundão. Roseli, minha amiga, sabe aquele momento em que a gente mais precisa da palavra de uma mãe para seguir diante de uma dificuldade ou até mesmo para compartilhar, de repente, um momento de alegria? Mas aí, quando a gente olha para o lado, vemos que fisicamente ela não está mais aqui para nos dar um ombro, uma orientação ou um simples abraço, né? Principalmente quando estamos falando de uma mãezona como você, que também exerce o papel de pai. Então, é isso que o Davi vai buscar quando se deparar com esse programa lá à frente. Eu vou pedir para você se preparar, respirar fundo. A palavra é tua, Roseli, em primeira pessoa. Se esqueça de tudo ao seu redor e valendo. Tem chorar de preferência, né? Vamos lá. Davi, meu filho, essa vida ela é uma caixinha de surpresas, não tem regra, não tem receita. Eu acho que todas as respostas mais importantes das decisões que a gente tem que tomar, no fundo, ela já sempre está plantada no nosso coração. Então, você foi gerado assim com muito amor, foi desejado desde sempre. E o que eu sempre desejei para a tua vida é que Deus reservasse o melhor possível. Mas não existe vida perfeita, então sempre teremos adversidades. E é aí, justamente na dificuldade, no fogo, que a gente se molda, que a gente aprende e que a gente entende que nós somos tão pequenos nesse universo tão grande, mas somos privilegiados por poder viver, usufruir de momentos. A vida em si é um presente, então a gente tem que viver da melhor maneira. Se a gente puder deixar algum legado bom para o próximo, eu acho que assim a gente entende o nosso propósito de por que ter vindo nessa terra. E você veio para trazer muita alegria, já trouxe, mudou os dias da sua mãe aqui, do seu pai, de todo mundo. E eu desejo de verdade que você desfrute o melhor que a vida tem a oferecer. Eu te amo e te amarei eternamente, filho. Ai, que lindo! Falar sobre os filhos, falar para os filhos, para nós mães é sempre, né, sempre muito emocionante, assim. Acho que é muito difícil a gente conseguir falar, né, dos nossos filhos e imaginar o futuro deles, principalmente se a gente não estiver aqui para cuidar deles de uma forma assim, né, suave e tranquila. Mas eu tenho certeza que você hoje já está deixando um grande legado para o pequeno Davi, né? Você é um exemplo de uma mulher forte, guerreira, que sem sombra de dúvida é isso que está formando o caráter dele e vai permitir com que ele faça as escolhas mais acertadas na vida, viu? Sem sombra de dúvidas, Roseli. Meus parabéns para você, viu? Amém. Por você como mulher, como profissional, como mãe, tá? Te admiro grandemente. Eu também, todo respeito e gratidão pela sua história, que acredito que teve que ser da forma que foi, justamente para nos inspirar e para nos fazer entender que os detalhes, Deus está nos detalhes, né? E acho que a história da família de vocês é muito nos detalhes, que Deus sempre se fez presente. Então, isso nos inspira com certeza também a enfrentar todas as adversidades e ser feliz, viu? Claro. Chegamos ao fim de mais um episódio do Paternidade.doc, que hoje foi enfeitado por vozes femininas, a fim de fazer uma humilde referência ao Dia Internacional da Mulher. Eu espero, sinceramente, que essa data nos permita sempre renovar conceitos, reavaliar nossos posicionamentos, senso crítico, procurando sempre entender e respeitar a história de luta de tantas mulheres há tantas gerações, e refletir acerca da importância de construirmos uma sociedade mais justa, humana e igualitária para os nossos filhos no futuro. É com grande satisfação e sensação de missão cumprida
que eu me despeço de vocês, já sentindo falta desse posto que eu ocupei através de um convite tão especial feito pelo meu marido, que é o autor e produtor deste programa, o Fernando Giffer. Eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, assim como eu certamente adorei estar aqui. Roseli, querida, muito obrigada pela sua generosidade, por estar aqui ao meu lado hoje, celebrando essa data e contando um pouco da sua história como mãe do pequeno Davi. O seu relato, ele certamente alcançará muitos corações e ele contribui significativamente para que nós possamos compreender o que é ser uma mãe solo na prática, né? Nos contextualizando quais os grandes desafios enfrentados por vocês no dia a dia. A minha eterna gratidão, viu, querida? Que Deus abençoe você e ao Davi. Amém. Nós que agradecemos. Falar disso é importante. Acho que é a primeira oportunidade que eu tive. Eu estou muito orgulhosa dessa nossa uma horinha aí de conversa. Foi muito importante e espero que seja realmente importante e que atinja corações. Então, eu estou muito feliz e grata. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra. Com certeza. O meu agradecimento especial também a vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Apertem o botão seguir aí do podcast para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. E claro, um abraço muito afetuoso aos primeiros membros da comunidade paternidade.doc que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência aqui do nosso programa e, consequentemente, desfrutando de recompensas maneiríssimas. Eu quero agradecer Kleber Augusto do Nascimento, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca, além de muitos outros. Gratidão, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Quer ser membro da comunidade? É só acessar o apoia-se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade ou através do link que está aí na descrição do episódio. Não se esqueçam também de seguir lá no @FernandoGiffer nas redes sociais, porque ele é um jornalista que produz muito material relacionado não apenas à paternidade, mas a diversos outros temas você vai encontrar por lá, né? Entre vídeos, artigos, áudios, enfim. E claro, também, se quiserem me seguir, é só buscar no Instagram pelo @fabiana.arraes. Valeu, gente, meu muito obrigada, beijos, fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.